No vídeo de hoje vamos discutir sobre as leis de Maxwell e chegar a uma forma diferencial para elas, beleza? Então vamos lá. A primeira lei de Maxwell, muito conhecida, é essa aqui, a primeira aqui, é a lei de Gauss para os campos elétricos, né? Que diz que o fluxo elétrico através de uma superfície fechada é igual a carga, é proporcional a uma carga envelopada, né? Certo? Ou seja, se eu pegar uma carga aqui e colocar uma superfície gaussiana qualquer, 3D, o fluxo através dessa, o fluxo elétrico que essa carga produz é proporcional à própria carga, né? Isso que está querendo dizer. E se não tiver nenhuma carga dentro dessa superfície, tipo, se a carga estiver fora, o fluxo elétrico total é zero, porque não tem nenhuma carga envelopada. O que faz sentido, porque todo fluxo que entra também sai. Então a soma dos fluxos é igual a zero, o que a lei de Gauss prevê. Beleza. A segunda lei que nós vamos discutir aqui é a lei de Gauss para os campos magnéticos. É a mesma história. Não importa a superfície fechada que eu escolha, o fluxo magnético vai ser sempre zero. Nesse caso é sempre zero. E a gente tira uma conclusão muito importante aqui dos campos magnéticos nessa lei. Porque mesmo que eu envelope uma carga magnética, sei lá o que é uma carga magnética até essa definição, se eu envelopar uma carga magnética, envelopei uma carga magnética, o fluxo total nessa superfície tem que ser zero, do mesmo jeito. Então, o campo magnético é um campo que se fecha. É um campo fechado, ó. Ele volta e vem. É a única hipótese que isso satisfaz. Para ser zero. Ok? Mesmo que envelope uma carga magnética. E além disso, outra conclusão que a gente tira. Se é igual a zero, por exemplo, nessa lei aqui, ela é proporcional a uma carga elétrica. Certo? Ela pode ser positiva ou negativa. Aqui, teoricamente, também deveria ser proporcional a uma carga magnética, né? Tá, mas é igual a zero. O que isso significa? Que não existe uma carga magnética sozinha no mundo. Se existe uma carga magnética positiva junta, vai ter uma carga magnética negativa acoplada. Elas vão estar sempre juntas, não importa o que você faça. Até onde a ciência sabe, só existe cargas magnéticas juntas, o positivo com o negativo. E no caso a gente define uma carga magnética como norte e sul, né? Então, se a gente botar um ímã, por exemplo, aqui, um ímã, ele vai ter sempre um norte e um sul junto. Não importa o quão eu separe. Se eu separar em dois aqui, eu vou ficar com dois pedaços. Um vai ter norte e sul ainda e o outro vai ter norte e sul ainda. Fantástico, né? Fantástico. Então essa é a segunda lei de Maxwell, que é a lei de Gauss para os campos magnéticos. Tá bom. Agora a gente vai falar da lei de Faraday. O que a lei de Faraday diz? Essa aqui é a lei de Faraday. A lei de Faraday diz que se eu pegar uma superfície qualquer e calcular o fluxo nessa superfície que está atravessando, ó, lembra, presta atenção na diferença, né? Aqui a superfície ela não é fechada, ela é só uma superfície, uma superfície fechada igual na lei de Gauss ali. Isso aqui, e se eu calcular a variação desse fluxo no tempo, ou seja, a derivada negativa, isso aqui vai ser igual à circulação do campo elétrico em volta. Ó, aqui é o campo magnético, né? A circulação do campo elétrico
em volta dessa superfície. Certo? E isso aqui, tudo isso aqui, e se tem uma circulação de campo elétrico, vai surgir uma diferença de potencial, uma DDP. Certo? Isso que a lei de Faraday diz. Essa aqui é a definição da lei de Faraday. E a última é a lei de Ampère com correção da lei de com a correção de Maxwell já. Por que a correção de Maxwell? Porque primeiramente a lei de Ampère foi definida simplesmente com esse primeiro termo aqui, ó. Que se eu pegar uma corrente e envelopar com uma e colocar uma superfície, um caminho amperiano em volta, a circulação desse campo magnético é proporcional a essa corrente que atravessa que está atravessando essa superfície aqui que o caminho amperiano tá definindo no espaço. E perceba que eu posso pegar, eu não preciso simplesmente pegar esse plano aqui para a corrente atravessar, né? Eu posso definir qualquer plano. Então, por exemplo, eu posso definir um cilindro que esse caminho tá definindo. Um cilindro sem tampa, mas tem base, ó. E a corrente vai estar atravessando aqui embaixo, certo? Enfim, não importa não importa a superfície que esse caminho amperiano esteja definindo. A circulação desse campo magnético vai ser proporcional a essa corrente que atravessa essa superfície que o caminho amperiano está definindo. Essa aqui é a conclusão da lei de Ampère. Ainda tem a correção da lei de Maxwell ainda. O que o Maxwell falou? Se a derivada do fluxo magnético gera corrente, gera campo elétrico, por que não a derivada do campo elétrico? Por que a variação do fluxo elétrico também não gera campo magnético? E é isso que Maxwell propôs aqui na correção. Onde tudo isso aqui tem cara de corrente, né? Tem unidade de corrente. É só você ver que é um Mi vezes I, então aqui é um Mi vezes I. Então tudo isso aqui é definido como, esse termo aqui é definido como corrente de deslocamento. Não é uma corrente real, é só definido como isso, corrente de deslocamento. E é exatamente a mesma história. A variação do fluxo elétrico num espaço vai gerar uma circulação de campo magnético. Legal, né? O que essas duas leis nos dizem? Que variação de campo magnético. Se eu tiver um campo magnético e variar ele no tempo, eu vou gerar campo elétrico. E se eu variar esse campo elétrico, eu vou obter um campo magnético. É isso que a lei nos diz. A lei de Ampère e a lei de Faraday. Show de bola. Tá. Discutimos aqui sobre as leis de Maxwell. Vamos tentar chegar agora nas formas diferenciais dela. Na primeira, a lei de Gauss. Primeiramente, a lei de Gauss. Então vamos lá. É importante aqui ter um conhecimento de cálculo 3, tá? Então vamos lá. Eu sei que o fluxo elétrico é proporcional à carga envelopada sobre epsilon. E eu sei que pelo teorema do divergente, o que o teorema do divergente diz? O teorema do divergente diz que, lá de cálculo 3, o teorema do divergente, diz que
que a integral de fechada de um campo numa superfície fechada, ela é igual à integral tripla do divergente do E no volume. Um jeito de enxergar isso aqui bem... Um bom jeito de enxergar isso aqui é você pensar que o que isso aqui está falando? Isso aqui está calculando, se eu pegar um volume qualquer, uma casca 3D, isso aqui está calculando as linhas de campo que estão saindo e entrando dessa superfície, né? É o fluxo. Só que só na superfície. Certo? E o que isso aqui está dizendo? E daí a gente soma tudo, né? O que isso aqui está dizendo? Isso aqui, o que é o divergente? O divergente calcula a divergência desse campo num ponto do espaço, ou seja, quanto a linha está saindo e quanto a linha está entrando nesse ponto aqui. Show? E se eu pegar isso num ponto desse espaço aqui, ou seja, eu pego um ponto aqui nesse espaço aqui, um ponto nesse espaço, que tem linhas de campo saindo e entrando nesse volume diferencial. Isso que o divergente está calculando. E colocar em vários pontos no espaço desse volume e somar tudo no volume, que é o que a gente está fazendo, né? Somar tudo no volume. Os que estão no canto vão, como estão infinitamente próximos, vão se cancelar. Todos que estão no canto. Isso vai sobrar as linhas na borda, que é o fluxo, né? É isso que o teorema diz, o teorema do divergente. Beleza? Então, se eu aplicar o teorema do divergente aqui, eu vou obter uma integral tripla. Eu vou botar só uma integral, mas é tripla. No campo elétrico, no volume, certo? E eu posso substituir a carga nesse problema. A carga nesse problema, eu sei que a densidade de carga volumétrica é dQ por dV, né? Então, ρV vezes dV é igual a dQ. E eu integro nos dois lados. Então, Q é a integral tripla de ρV dV. Então, eu substituo. Isso aqui dá ρV dV tudo sobre epsilon. E agora eu diferencio nos dois lados em relação ao volume. Pelo teorema fundamental do cálculo, se eu tirar a derivada em relação à integral, é a própria função que está dentro. Né? Então aqui, se eu diferenciar os dois lados, eu vou tirar a integral. Então o divergente do campo elétrico é igual à densidade volumétrica de carga sobre epsilon. Essa aqui é a primeira lei de Gauss na forma divergente. A primeira lei de... É a lei de Gauss na forma divergente. E a primeira lei de Maxwell na forma divergente. Então, beleza. Essa aqui é a primeira. E fazendo a mesma coisa nesse aqui, como é parecido, eu vou simplesmente achar... Eu vou calcular aqui vamos fazer aqui com calma, para não pular passo. Mas vocês vão ver que é a mesma coisa. Vocês vão ver que é a mesma coisa. B ds igual a zero. Aplicando o teorema do divergente novamente, isso aqui é a integral tripla do divergente de B no volume, isso igual a zero. Se eu diferenciar os dois lados em relação ao volume, eu tiro que divergente de B é igual a zero. Essa aqui é a segunda lei de Maxwell
Não é segunda, né? Essa aqui é uma das leis de Maxwell, uma forma divergente para o campo magnético. Tem essa e tem essa. Tá, a gente já definiu duas. Falta mais duas. Vamos lá então. As próximas são legais também. A próxima lei de Maxwell é a lei de Faraday. Vamos lá. Lei de Faraday. A lei de Faraday. Agora a gente vai ter que usar o teorema de Stokes. Outro teorema de cálculo 3. O que o teorema de Stokes diz? Que a integral fechada de linha numa superfície, num caminho fechado, é igual à integral dupla do rotacional de E na área. Esse que o teorema de Stokes nos diz. Uma visão rápida também disso aqui para você entender. Por exemplo, o que isso aqui está calculando? Eu pego um caminho e calculo a circulação do campo elétrico nesse caminho, né? Quanto vale? E o que o rotacional nos diz? Se eu pegar um ponto no espaço e calcular o rotacional, ele vai nos dizer qual que é a tendência de girar um objeto nesse ponto. Então a gente pode substituir por umas curvas assim, ok? E a gente coloca vários rotacionais no espaço. E a gente soma tudo nessa área. Porque aqui é uma integral de área, né? Se eu somar tudo, as do canto vão cancelar, porque estão em sentidos opostos. E vai só sobrar a circulação no canto. Vai só sobrar a circulação no canto. Ok? Esse é um jeito simples de ver o teorema de Stokes. Então, beleza. Então a gente substitui aqui, ó, essa integral aqui pela integral do rotacional de E numa superfície. E isso aqui é menos a derivada do fluxo magnético e agora eu diferencio dos dois lados em relação à área. Pelo teorema fundamental do cálculo, eu vou ficar só com as funções de dentro, que é rotacional de E é igual a menos a derivada do campo elétrico no tempo. E essa é outra lei na forma diferencial. Ok? E agora a gente vai para a última, que é a lei de Ampère com a correção de Maxwell. Vamos lá, para a lei de Ampère. Mesma coisa aqui de sempre, né? Eu posso substituir essa integral de linha pela integral do rotacional de B no volume, pelo teorema na área, pelo teorema de Stokes. Eu posso substituir o I. Eu sei que I dI por dA é igual à minha densidade de corrente, né? Densidade de corrente. Diferencial de corrente no diferencial de área é igual a densidade de corrente.
Então daqui eu tiro que a integral de j ds, pode ser, né? Pra ficar igual. ds é igual aí, né? Daqui a gente tira isso. Então a gente substitui. Integral j ds de jds mais mi epsilon derivada do fluxo elétrico. E agora eu diferencio ambos os lados em relação à área. E eu vou obter a última que é rotacional do campo elétrico é mi j mais mi epsilon derivada do campo elétrico no tempo. E essa é a última lei de Maxwell na forma diferencial. Então deixa eu deixar bem arrumadinho aqui, eu já volto para a gente fazer um resuminho. Aqui está o resumo do que a gente achou. Aqui, ó, aqui são as da esquerda são as fórmulas integrais, das direitas são as fórmulas diferenciais das leis de Maxwell. Uma coisa interessante que eu queria ressaltar aqui, perceba que para um campo ser conservativo, uma coisa que ele tem que satisfazer, ele tem que ser, o rotacional do campo ele tem que ser zero em todo o domínio dele, né, para ele ser conservativo. E perceba que o campo elétrico, que muitas vezes nos falam que ele é conservativo, ele só é conservativo se não houver campo magnético variando no espaço, que daí a derivada é zero. Então, o campo elétrico só é conservativo se não houver variação de campo magnético no tempo. Ele é conservativo, e daí a gente entra no domínio da eletrostática, que a gente pode definir o campo elétrico como menos o gradiente do potencial elétrico, né? A gente pode defini-lo assim, mas só na eletrostática quando isso aqui é verdadeiro. Tá bom? Caso tenha a variação do campo magnético, isso aqui não é mais verdade. Isso aqui não é mais verdade. E o campo magnético só é conservativo se não houver densidade de corrente, se não tiver corrente no ponto que a gente está lidando, e se não houver variação do campo elétrico. Daí ele é conservativo. Beleza? Uma coisa que eu queria ressaltar. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo a gente vai tentar, a partir das leis, definir a onda eletromagnética e achar a velocidade da luz. Beleza? Até o próximo.